todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar abaixo o seu comentário, amém? Queridos amados irmãos, devido às correrias, não deu para nós gravar o vídeo da escola dominical mais adiantado, porque teve festa na minha igreja e teve seminário para mim, amém? Então é por isso que a escola dominical vai ser hoje, amém? Amados queridos irmãos, nós vamos entrar no novo trimestre. Vou apresentar para os irmãos a nova capa da revista. Nós vamos estudar sobre os ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre as sutilezas. Então, você que ainda não adquiriu a nova revista, adquira, amém? É muito importante aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos começar então um novo trimestre. Antes de nós entrarmos na lição, nós vamos falar aqui sobre as lições que nós vamos estudar, amém? A lição 1, nós vamos estudar sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Será nesse próximo domingo. Lição 2, a sutileza da banalização da graça. A lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Lição 7, a sutileza da relativação da Bíblia. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9, a sutileza do movimento dos desagregados. Lição 10, a sutileza contra a mordomia cristã. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. Lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Lição 13, resistindo à sutileza de Satanás. Então, você que tem a nova revista, abre a sua nova revista aí, que nós vamos estudar sobre o seguinte tema. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos estudar aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Você que tem a revista da Escola Dominical, a nova revista, já está o texto bíblico aí. Você que não tem a revista, ainda não adquiriu a nova, nós vamos abrir aqui para os irmãos também, para os irmãos estudar a palavra de Deus, amém? Então abre aí sua Bíblia aí, em 2 Timóteo 4 e 1. Que fala o seguinte. 1 Timóteo 4 e 1. Fala o seguinte. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, amados irmãos, aqui o Espírito Santo alertando a igreja que haverá alguns que apostatarão da fé. Quais são esses que vão apostatar da fé? São os falsos profetas, os falsos ensinadores. E aqui, amados irmãos, que fala que ensinarão as doutrinas de demônios. Então, nós como igreja devemos combater o pecado. Nós como igreja devemos não aceitar isso. Aqui fala, amados irmãos, que o versículo 3 fala, proibindo o casamento é ordenado a abstência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graça. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que a apostasia nos últimos tempos. E nós vemos, amados irmãos, que vai surgir vários falsos para enganar. A Bíblia diz que vai até enganar os próprios escolhidos. E aqui, amados irmãos, a verdade prática fala o seguinte: de forma sutil
e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6. Amém? Vamos folhear aqui a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, amados irmãos, precisamos estar fortalecidos pelo poder de Deus. Então, o cristão, ele precisa estar no combate. Nós sabemos que aqui fala sobre as armas espirituais. Vamos ler aqui, continuando aqui o texto. Que fala o seguinte: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Então, a nossa luta não é fisicamente, a nossa luta é espiritualmente. A nossa luta é contra os inimigos. Então, aqui nós vemos que aqui fala: contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então, amados irmãos, a nossa luta, ela é todo momento. E precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Aqui fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça. Então aqui está falando sobre a couraça da justiça. Então nós vemos aqui na revista, mostrando aqui a foto de um soldado. E nós vemos aqui o capacete, que esse aqui é o capacete para se proteger. Aqui é o escudo. O escudo, amados irmãos, é para defesa. E as flechas são para atacar. Então o escudo é a defesa. Então, o cristão, ele precisa estar equipado, precisa estar bem alicerçado na rocha. Então, aqui fala, ó, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, precisamos ter também a palavra de Deus. O que significa evangelho? Evangelho significa boas notícias, boas novas. E aqui fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, o escudo é esse escudo aqui que eu mostrei para os irmãos aqui na foto. O escudo, amados irmãos, ele defende os ataques inflamados do maligno, as armadilhas do maligno. Então, nós vemos que o diabo, ele prepara primeiramente a sua armadilha. Se a pessoa não vigiar, a pessoa cai naquela armadilha. Então, o diabo, ele anda ao derredor, mas o anjo do Senhor, ele anda ao redor. E aqui fala, mais irmãos, tomai também o capacete da salvação. Então, o capacete da salvação, a proteção, a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é penetrante, é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Então, amados irmãos, aqui fala: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então, amados irmãos, esses são as armas espirituais do cristão. Então, o cristão precisa estar preparado para vencer os ataques. Então, aqui nós vemos o tema da revista, fala sobre os ataques contra a igreja. Nós sabemos que a igreja, ela é perseguida. Nós vemos no tempo da igreja primitiva, nós vemos que Saulo, ele perseguia os cristãos. Nós vemos que Saulo, ele era fariseu, ele perseguia a todo momento aos cristãos. E nós vemos que a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vemos que ele queria matar até o pessoal que saiu lá de Jerusalém, estava pregando os primeiros cristãos.
foi até Damasco. Então nós vemos que Saulo, ele percorreu 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco para matar outros cristãos. Mas antes de chegar lá, em Damasco, ele viu uma luz resplandecente. Nós vemos que Jesus falou com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Nós vemos, amados irmãos, nós vemos que ele estava perseguindo a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Nós vemos que na igreja primitiva era perseguida. E nós vemos, amados irmãos, depois da conversão de Saulo, teve uma conversão. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo significa desejado, Paulo pequeno. Nós vemos que Paulo, ele fez as viagens missionárias. Aí ele foi consagrado como apóstolo de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que a igreja perseguia perseguição. E nós vemos que o Satanás agora ele não vem para atacar, mas ele veio atacar com as suas armadilhas, com as suas sutilezas. E aqui fala a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos, devemos preparar nossas vidas, precisamos consagrar nossa vida espiritual. Então, vamos continuar aqui. Então, amados irmãos, a primeira lição, ela é uma introdutória, é a lição do trimestre todo. Então, nós vamos estudar nesse trimestre sobre as sutilezas. Então, da lição 1 à lição 13, nós vamos falar sobre as sutilezas. Então, aqui fala que a sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa, algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, precipaz, que revela acerca da inteligência do Espírito. Então, nós vemos Satanás, nós vemos que ele era anjo de luz. Nós vemos que ele queria ser mais do que Deus. E Deus expulsou Satanás aqui na terra. E nós vemos que Satanás, ele ficou aqui na terra para tentar as pessoas. Então, nós vemos que Satanás, amados irmãos, ele não vem com 2 chifres. Muitas vezes, Satanás, não. Satanás, ele vem sapato de algodão. Satanás, ele engana. E aqui fala, amados irmãos, que a Bíblia diz que enganarão até os próprios escolhidos. Então, amados irmãos, aqui nós vemos no livro a carta de Paulo aos Timóteo, falando sobre alertando a igreja do Senhor para não cair nesses falsos ensinamentos. Então, há as heresias que pregam ao contrário. Então, amados irmãos, aqui nós vamos para a introdução, fala o seguinte: nesse trimestre daremos a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. E isso acontece porque nós vemos que Satanás significa adversário de Deus. Antes, ele era anjo de luz, mas ele queria ser mais do que Deus. Nós vemos que Deus, os seus atributos, fala, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares. Onipotente, ele é todo poderoso. Então, nós vemos que ele queria ser mais do que Deus. Então, Deus é maior do que Satanás. Então, Satanás, ele foi expulso do céu para a terra. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui fala que, isso acontece porque Satanás se põe ao povo de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, Satanás, ele não tenta aquelas pessoas que estão no mundo, porque já é dele. Ele tenta aquelas pessoas que estão na igreja, porque está servindo a Deus. Nós vemos, amados irmãos, então, nós vemos que existe heresia na igreja? Existe. Mas, amados irmãos, nós devemos seguir a palavra de Deus. Não devemos seguir a palavra. Muitas pessoas falam, precisa atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia já é atualizada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aqui fala, amados irmãos, nem sempre esses ataques antecedem da mesma forma, com a mesma metodologia, com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, amados irmãos, nós vemos que Satanás, ele vem para atacar a igreja do Senhor. Nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 16, que fala sobre a igreja.
Abra sua Bíblia no livro de Mateus 16, versículo 18. É muito importante, amados irmãos, você ter a revista e você ter a Bíblia. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Fala o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que fala, ó, pois tu és, digo que tu és Pedro. Que Pedro é esse? Pedro, aqui está falando, amados irmãos, Pedro é uma pequena pedra. Nós vemos quem é o edificador desse grande edifício, é o próprio Jesus. Então, Jesus é ele que edifica a igreja. E nós vemos, amados irmãos, que Pedro, no grego, significa Petrus. Então, nós vemos, amados irmãos, que através dessa pequena pedra, que significa Petrus, no grego, nós vemos que Jesus, ele que é o edificador da igreja. Nós vemos que nós somos as pedras vivas. Então, amados irmãos, nós vemos que Satanás, ele veio para enganar. Nós vemos que Satanás, amados irmãos, ele vem com os pratos para se oferecer. Nós vemos que, no princípio, é bom, as coisas boas, mas a Bíblia diz que no final do caminho é o quê? É a morte, é o pecado. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que a sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa, um algo delicado, meigo, suave. Então, ele veio, Satanás, ele não vem para atacar fisicamente, ele veio atacar espiritualmente. Ele vem, amados irmãos, de mansinho para enganar. Mas, amados irmãos, aquele que está alicerçado, na rocha, a Bíblia diz que sobre aquele que edifica na areia, é aquele que é edificado na rocha, sobre a casa. Aquele que é edificado na rocha, pode vir o vento, pode vir tudo, não derruba. Mas aquele que é edificado na areia, vem e derruba tudo. Amado, queridos irmãos, então nós vemos aqui que aqui fala, amados irmãos, que é um alerta. Alerta para poder não contaminar com o mundo. Então aqui fala, amados irmãos, aqui, ó, a sutileza do ataque. Um fácil constatação, que é a oposição sistemática às verdades cristãs. Cresceram nas últimas décadas, em escala exponencial dos 100 anos. Em anos passados, as perseguições, conflitos bélicos eram instrumentos. Então, amados irmãos, nós vemos que Satanás ele veio para enganar. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, nós não somos enganados. E aqui fala sobre a natureza do ataque. O ataque é a natureza espiritual. Em sua oposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores, a demônios. Então, amados irmãos, é só uma introdução aqui que eu fiz, mas na próxima aula estarei ensinando os irmãos outras coisas, sobre outros assuntos, sobre a sutileza. Amém? Que Deus abençoe a todos.